Fala, amigo tricolor, Guga aqui. E hoje retomando as atividades do canal, né? Depois de uma sinusite que me acometeu, finalmente em condições de gravar novamente, né? Então, a gente teve algumas notícias aí essa semana, algumas bem graves, né? E eu queria trazer um pouquinho sobre minha percepção desse momento do tricolor. Bom, a primeira notícia da semana foi a saída do Lucas Ferreira, né? Então, foi oficializada a saída do Ferreira pro Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros, com uma cláusula de desempenho de mais 2 milhões de euros caso o Shakhtar consiga se classificar para a UEFA Champions League. E também com o São Paulo ficando com 10% de mais-valia. Né? Então, mais-valia é aquele valor que excede o, o valor pelo que o time está comprando o jogador, o São Paulo teria direito a 10%. Né? Então, imaginando que venda por 13, o São Paulo, eles gastaram 10, desses 3 que excedem, o São Paulo teria direito a 10%. Né? Então, os números são baixos, gente. Eu acho que esse jogador daria para ser vendido melhor, mas como o São Paulo anuncia mercado que precisa vender jogador desesperadamente, naturalmente as propostas vêm abaixo do que se desejaria. O que me incomoda mais é o fato de o São Paulo estar com a possibilidade de ampliar o valor do jogador, porque o Cruzeiro tinha manifestado interesse, o Olympiacos do Marinakis também tinha manifestado interesse em contar com esse jogador. Então, São Paulo poderia usar esse interesse de diversas partes para leiloar e conseguir um valor melhor, mas o que a gente viu foi uma negociação rápida, né? Então, o que nos faz questionar se existe algo por trás, se não é um valor que estaria sendo pago à vista, que seria o mais vantajoso, ou se não existe nenhuma outra condição por trás aí que pudesse justificar essa saída tão intempestiva do Lucas Ferreira. Te desejo ao menino uma boa sorte e torce para que a gente não tenha que vender mais jogadores, né? Por mais que ele não viesse sendo utilizado, é um menino que parecia um bom valor que poderia aportar em qualidade para o clube, né? Uma pena, já vai embora, que nem o Matheus Alves, sem deixar o legado esportivo, mas a gente torcendo para que ele tenha sucesso aí na carreira. Depois também teve a notícia aí do empréstimo, né? E essa para mim é a notícia mais grave desse período, né? Por mais que em alguns veículos tenha se falado que este era um empréstimo que estava previsto de ser feito, que já era autorizado pelo FIDIC, mas essa história de empréstimo de 50 milhões, imediatamente depois da venda do Lucas Ferreira, me soou como se o São Paulo não fosse receber nada pelo Lucas Ferreira, ou pouco do que o Lucas Ferreira foi vendido, que é algo em torno de 63 milhões, e faz o empréstimo para antecipar esse recebível, né? Então pega 50 milhões, devolve, dá como garantia o 63 do Lucas Ferreira e aí já fica com 50 milhões na mão e esses 13 fica por conta de juros, né? Então isso seria, se foi isso mesmo, um negócio muito temerário, né? Isso vai afetando no longo prazo as finanças do clube, o que só mostra toda a incompetência, né, dessa diretoria que de fato não tem nenhuma governança sobre a gestão financeira do clube. Se tem muito otimismo, mas com venda de jogadores, não existe um plano de fato que leve o São Paulo a uma reestruturação financeira, que acerte o fluxo de caixa do time para que no longo prazo o clube seja perene, né, e consiga ter sucesso aí no, tanto futebolístico quanto financeiramente, né, gente? Então, muito alarmante essa situação. Novamente, ninguém aparece para dar nenhum tipo de explicação.
Vamos ver se na reunião do conselho que vai ser votado isso aí vai aparecer a justificativa para que estão precisando desses 50 milhões. Mas certamente é para pagar fluxo de caixa, para pagar custeio mensal, né? E aí, gente, a gente teve agora mais recentemente a contratação do Rafael Tolói para a zaga, né? Compondo a, a linha de zagueiros do São Paulo. Eu julgo que apesar da idade avançada, 34 anos, eu acho que o Rafael Tolói ainda pode fazer uma boa apresentação no clube. Acho que é um bom zagueiro. Ele teve um bom desempenho em 2012, quando o São Paulo foi campeão da Copa Sul-Americana, inclusive sendo importante naquele título. Marcou alguns gols, né, ao longo daquela temporada, alguns gols muito bonitos. Eu lembro um gol de falta que ele fez contra a Universidade do Chile, no meio da rua, um baita de um golaço. É um jogador que recentemente foi titular da seleção da Itália, então tem o seu valor e já conhece o clube, já vem integrado, então acho que é sim uma boa contratação do São Paulo. O que me causa estranheza é que o São Paulo tinha um desespero para contratar antes das oitavas de final da Libertadores, né? Mas não conseguiu. E aí depois que quase viu o Ferrarese ser expulso lá no jogo de ida contra o Atlético Nacional, e sem zagueiros no banco, sendo que o Alan também em dado momento sentiu algum desconforto, sentiu o desespero de contratar um jogador. Só que esse jogador, se puder jogar na Libertadores, só vai ser na próxima fase. Ou seja, então agora também não tinha necessidade de tanta pressa. O timing dessa diretoria também não é lá dos melhores. Mas uma boa contratação, esperamos que venha e ajude o Tricolor a se classificar no campeonato brasileiro melhor, né, pontuar melhor, e continuar avançando na Libertadores, né, principalmente agora que a gente tem um confronto duríssimo com o Atlético Nacional na volta do, das oitavas de final. E para terminar, a gente tem essa notícia do Mailton, né, lateral direito da Chapecoense, que na verdade é do Metalist, que está emprestado na Chapecoense, que estaria vindo para compor a lateral direita do São Paulo. Mas, assim, eu dei uma levantada nos dados desse jogador, me chamou um pouco a atenção os dados não expressivos, né? Pouco expressivos. Então, um jogador que na carreira, né? Ele começou a carreira aí em 2018, segundo os dados do Transfer Market. Tem 178 partidas jogadas, né? 17 gols marcados e 19 assistências dadas, né? Então, é um jogador assim que não não tem números assim tão relevantes para um lateral, né? Que em tese é uma posição que se dá muita assistência, né? Por cruzamentos, mas sinceramente nunca vi esse menino jogando com afinco para dizer se é um bom ou mau reforço, mas os números ali não são tão impressionantes, né? Então, vamos ver se o São Paulo concretiza esse negócio e como que ele vem jogar no tricolor. Que venha primeiro com postura, né? E depois se esforçando para ajudar o time da melhor forma possível. E agora a gente tem no final de semana essa partida contra o Sport, fora de casa, em que o São Paulo deve poupar boa parte do elenco, né? Então, expectativa para que o Yang possa fazer sua estreia e outros meninos da base também possam jogar. E o São Paulo talvez poupando mais para o jogo de volta. Vai ser um jogo duríssimo. O Atlético Nacional já mostrou que é um adversário qualificado, que tem condições e força para atrapalhar o São Paulo no Morumbi. Então, acho que valeria um descanso para o elenco principal. E aí, semana que vem, na terça-feira, a gente joga a nossa sorte na Libertadores. E se classificando, a gente enfrentaria ou LDU ou o Botafogo.
assisti o jogo dos dois, também não foi um jogo muito bonito, foi um jogo até que bem equilibrado. A LDU me impressionou positivamente no jogo contra o Botafogo. Então acredito até que nesse segundo jogo o Botafogo vai ter problemas para conseguir manter esse resultado de 1-0 e se classificar. Mas vamos ver o que vai acontecer. O que interessa são os resultados finais dos jogos, né, galera? Então fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.